fit cultural é uma balela ou não? A resposta é sim e não. Uau! Tem um critério que eu utilizo para contratar gente para minha equipe. Eu não consigo contratar uma pessoa se eu não me imagino almoçando com ela, trocando uma ideia com ela. Eu não consigo. Para mim, eu não trabalho com gente chata. Não gosto de gente chata. Hoje você vai saber tudo sobre fit cultural, se isso é balela, se isso é fundamental para as organizações. Eu tenho aqui um especialista no assunto, Daniel Monteiro, fundador da Yellow. Já começando com uma pergunta de cara para você, cara. Isso é um blá 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 corporativo ou esse negócio de fit cultural existe e é fundamental para as empresas, meu cara? Vou te dar a melhor resposta. Fit cultural é uma balela ou não? A resposta é sim e não. Uau! Como isso? Eu quando falo essa resposta pro meu sócio, ele quer rasgar os cabelos dele, cara. Porque pergunta pra mim, Dani, e aí, é ou não é? É e não é. Então assim, é uma balela? Sim, é uma balela. Porque muita gente usa isso de uma forma errada. Mas não é balela. Talvez o fit cultural seja a coisa mais importante dentro de uma empresa. Isso é aquilo que vai atrair ou repelir as pessoas da empresa. Então, a gente precisa dar um passinho atrás e definir o que é cultura e fit cultural. Então, vamos lá. O que é cultura, cara? Então, uma frase que eu já ouvi em alguns lugares, sem nem o autor, e se soubesse eu daria o crédito, mas cultura é tudo aquilo que você tolera e incentiva dentro da tua empresa. Então, se dentro da minha empresa eu incentivo as pessoas a fazer hora extra, se eu incentivo as pessoas a pularem o horário do almoço para poder fazer uma reunião comigo, que sou o gestor delas, essa intensidade de trabalho vai ser a minha cultura. Se eu incentivo as pessoas através do meu exemplo fazendo isso, também é cultura. Assim como a gente falou num outro episódio aqui sobre pontualidade. Se você é o líder da equipe e só chega tarde, isso é cultura da tua equipe. Você está demonstrando o que é o comportamento correto. E você foi promovido, você é o líder, então eu quero ser promovido também, vou começar a atrasar, fazer igual você. Então, cultura tem esse caráter, assim. Eu acho que a gente, às vezes, usa cultura de uma forma muito, muito superficial. Eu acho que ela é mais visceral, sabe? Assim, e a cultura ela é algo que vai sendo construído na empresa desde a sua fundação. E aí eu já tenho uma outra resposta legal que eu já ouvi sobre cultura, que é: cultura nada mais é do que replicar o comportamento do fundador nas coisas que ele fez ao longo da fundação da empresa e até hoje. Uhum. Então, se o fundador é um cara workaholic, se é um cara bem-humorado, se é um cara família, se é um cara mais de balada, a tendência é que a empresa seja um pouco parecida com ele. Então, é muito engraçado isso, porque tem empresas, às vezes tem empresas menores, escritórios de advocacia, consultorias, que você vê lá o fundador, o cara que é o principal ali da empresa, aí você vai conversar com o gerente, ele fala parecido, você vai conversar com o estagiário que chegou agora, ele até usa mais ou menos a mesma cor de roupa. Por quê? Porque existe, e deve existir, eu acho que isso é super saudável, uma certa admiração pelo que esse fundador ou essa fundadora construiu ao longo da história. E o que ela construiu, mais do que a empresa, do que o produto, do que o negócio, é a cultura. Uhum. E como que fica a diversidade de ideias e tudo que vem esse conceito de diversidade com a cultura, né? A cultura ela vem para eu trazer pessoas que são parecidas comigo ou eu vou expandir e trazer pessoas que são diferentes de mim? Cara, eu acho essa pergunta fenomenal e, para mim, quem sabe utilizar a diversidade e manter cultura tem uma grande arma poderosa na sua mão. Porque quando a gente fala de diversidade, primeiro que, assim, eu entendo diversidade não por aquilo que você consegue retratar numa foto, mas por aquilo que a pessoa é, com seus pensamentos, construções, formação social.
Então, eu preciso de ter pessoas que são diversas, não na aparência, mas na forma de pensar e agir. Mas quando eu falo de manter a cultura e incentivar a diversidade, eu estou dizendo que existe uma linha, um fio condutor, um limite onde ninguém ultrapassa. Então, existe ali um limite de valores daquela empresa. Valores não é algo que você se ensina para alguém. A pessoa tem os valores alinhados com o seu ou não. Então, por exemplo, eu sou um cara cristão, sou religioso, mas eu não coloco de forma nenhuma religião para dentro da empresa. E não aconselho que faça. Por quê? Porque senão você vai pegar uma linha de valores que ela é extremamente restritiva. Uhum. Bom, como é que eu vou trabalhar a diversidade religiosa? Como é que eu vou trazer gente que pensa diferente de mim? Pô, eu moro num bairro, todo mundo mora no mesmo bairro, eu falo numa igreja, todo mundo vai na mesma igreja, eu fiz um curso, todo mundo fez o mesmo curso. Cara, essa é uma empresa fadada a estar estagnada. E quem não cresce, morre. Uhum. É óbvio. Então, para você trabalhar inovação, você precisa de diversidade. Não diversidade que está na fotografia, diversidade de pensamento, de ideias, de colocações. Uhum. E que muitas vezes reflete também na fotografia. Boa. Como que o fundador ou a fundadora da empresa ele pode entender tudo que está ligado aí à cultura que ele quer disseminar e explicar isso para as pessoas na hora de contratar, para que ele realmente, para que a pessoa identifique, né? Às vezes o candidato não vai saber fazer perguntas para entender ali se tem um fit cultural ou não. Como que do lado de cá a pessoa que está contratando pode esclarecer melhor para o candidato sobre cultura? Cara, acho que existe um exercício de amadurecimento da cultura. Tá? Então, quando o fundador começa uma empresa, se você for perguntar para ele qual que é a cultura da empresa, a tendência, principalmente de empresas menores, é de você ter os pilares de cultura com várias linhas. Então, você tem 10 pilares de cultura. Por quê? Porque eu estou sendo um pouco mais restritivo. Eu ainda não entendi desses 10 quais que são os valores inegociáveis que eu tenho. Então, eu comentei, por exemplo, bom, eu não trago a religião para dentro do trabalho, mas eu não deixo de trazer meus valores cristãos para dentro do trabalho. Então, tem alguns valores de humildade, honestidade, que são coisas inegociáveis para mim. Então, quando eu faço meus pilares de cultura, eles precisam refletir esses meus valores. Então, vou dar um exemplo de um pilar de cultura que a gente tem na Yellow desde a fundação do dia 1. A gente já mudou todos os outros, a forma de falar, consolidou 2 ou 3, mas tem um que a gente chama que é empreender juntos. Esse é um pilar, é um fundamento para nós. Se a pessoa entrar na Yellow e não tiver... Eu não estou dizendo que a pessoa precisa ser empreendedora, mas ela precisa fazer parte daquilo que estamos empreendendo. Se ela não se sentir parte, ali não é o lugar para ela. Pô, ela pode ser um excelente profissional, não tem problema nenhum. Mas ela é excelente para outra empresa, não para a gente. Porque quando você entra dentro de fit cultural, você está falando do modo como as coisas funcionam dentro da empresa. Não tem como você falar de cultura e não pensar em relações entre as pessoas, em pensar entre comunicação, em pensar entre como eu resolvo os problemas, como eu dou um feedback. Tem empresa que tolera gritos e berros e tapas na mesa. Cara, é a cultura dessa empresa. E tá tudo bem. Claro, se não ferir nenhuma... não bater em ninguém. Se não ferir nenhuma norma criminal, tá tudo bem. Tem gente que gosta disso. Porra, tem gente que adora um grito, velho, uma pressão. Se você não gosta, tá bom, eu também não gosto, eu não faço isso. Mas tem gente que adora. Uhum. Isso é cultura, cara. Uhum. E como que o candidato faz? Quais são as perguntas que ele tem que fazer para entender se ele vai ter um fit cultural com a empresa que quer contratar? Eu gosto muito, cara, assim, quando você fala de fit cultural, eu gosto muito de entrar no assunto pessoal. O que você faz no seu tempo livre? O que você gosta? Quais são os lugares que você frequenta? Como que você toma suas decisões de compra na sua casa? Como que é a sua família? Esses assuntos, eles começam a dar um cheiro de que é a cultura da pessoa. E eu estou falando isso tanto do candidato quanto do candidato perguntando para a empresa. O que eu acho que muitas pessoas erram numa etapa de entrevista como candidato é de fazer poucas perguntas. O candidato, mesmo que esteja avaliando um novo emprego, está desempregado, quer entrar porque quer entrar e precisa de entrar numa empresa,
ele às vezes diminui a quantidade de pergunta deles, porque ele fala assim, não, mas e se? Né? Mas pergunta coisas que são importantes, coisas que têm a ver com seus valores, com seus princípios. De novo, deixando algumas coisas de fora. Por exemplo, o que eu deixo de fora? Tudo aquilo que é polêmico, cara. Tudo aquilo que pode repelir de forma abrupta. Então, eu converso com muita gente que traz pautas de religião, política, futebol, sabe esses assuntos? Cara, não são assuntos que vão dizer sobre a cultura da pessoa. Talvez um ou outro diga um pouco mais, mas eu preciso entender o que no assunto política é algo que vai contra os meus valores. Tudo bem. Por exemplo, um exemplo, tá, gente? Eu sou contra a injustiça. Pô, mas isso não tem nada a ver com política, cara. Você pode até relacionar, caso queira, mas eu nunca vou falar isso num podcast. Né? Eu não posso, gente, eu não posso fazer num podcast, não, numa entrevista. Eu não posso falar isso numa entrevista. Eu preciso entender o que são valores para mim. E é muito difícil você fazer algumas perguntas dentro de uma entrevista. Né? Você não vai perguntar para a pessoa, como é que é a sua configuração familiar? O cara fala, sei lá, sou divorciado. Por quê? Acabou a entrevista. Não se pergunta isso. Vai embora. Nem para um lado, nem para o outro. Mas você pode perguntar algumas coisas de lazer, hobby. Então, qual que é o momento-chave para você começar a entender de caráteres pessoais de uma entrevista? É naquela etapa inicial que a gente chama de rapport. Nas conexões. Qual que é o assunto? É o clima? É papo de elevador? Ou então vocês estão entrando em algum assunto um pouco mais interessante para as duas partes? Daniel, qual que é o limite para você preservar a cultura de uma empresa e não bloquear a inovação dentro dessa empresa? Eita! Cara, eu acho que o limite para você preservar a cultura e manter um ambiente inovador é entender que você vai inovar muito mais nas atividades do que nos processos em si. O que eu quero dizer? Eu gosto muito da forma de trabalhar com processos que a gente chama de cadeia de valor. Então, a cadeia de valor é uma forma de você fazer processos um pouco mais dinâmica. Quando você pega uma cadeia de valor e casa isso com uma matriz de responsabilidades, você consegue ver exatamente qual que é a função de cada uma das pessoas dentro dos processos. Mas processos em si, eles são compostos por várias tarefas. Vou dar exemplo nosso. Quando a gente começou a falar de inovação dentro da Yellow, e eu julgo que talvez sejamos a consultoria de recrutamento brasileira mais inovadora por uma série de fatores, e a começar por esse, lá em 2019 a gente fez isso, a gente fez uma análise de como que era o processo seletivo. Então, eu tenho um sócio, o Lucas foi 9, 10 anos da turma do Falcone, INDG, Acla, é o cara de processo. E quando ele entrou na sociedade em 19, a gente falou assim, cara, vamos fazer um diagnóstico do processo de abrir até fechar a vaga? A gente saiu com 168 etapas. Uau! Todas elas mapeadas, todas elas tinham ou um indicador, ou um treinamento, ou uma ferramenta. Todas elas, não era só tipo assim, faça uma ligação. Não, faça uma ligação, eu tenho como fazer, eu tenho uma POP disso. Então, foi um trabalho intenso. Quando a gente começou a olhar para isso, a gente falou assim, cara, nós precisamos inovar. Por quê? Porque esse mercado de consultoria de recrutamento e seleção, e eu trabalhei em empresas grandes, conheço pessoas de multinacionais, de boutiques, ele é um mercado que ele daqui a pouco vai sofrer uma grande transformação se já não está sofrendo. Por exemplo, essa semana eu li a notícia que 3 dos 10 maiores players do mercado tiveram uma queda de receita superior a 15%. Global, não só Brasil. Então, já está mudando. O preço médio do serviço de recrutamento caiu. Então tem uma série de coisas que a gente falou lá atrás, em 2019, antes de pandemia, falou assim, cara, esse mercado, daqui a pouco alguém vai engolir a gente. Então eu prefiro quebrar o meu negócio antes de alguém inovando de dentro para fora. Começamos assim. Primeira coisa que a gente bateu o olho, Marinho, foi... Cara, isso foi assustador. E dessas 168 etapas, a gente fez uma análise de tempo consumido por etapa. Foi um negócio parrudo, cara. Caramba. Foi um negócio parrudo. Chegou numa etapa específica, que era uma etapa de formatação de currículo. E se eu vou fazer um processo seletivo lá para a Nil Patel, eu preciso mandar o currículo, pelo menos com a logo da Yellow, né? Só que,
tô falando de 2020, não era um negócio tão trivial fazer isso. A gente percebeu que eu estava gastando entre 15% a 20% do tempo de cada um dos recrutadores com essa tarefa. Nossa. Porque eu recebo currículo de tudo quanto é jeito e eu preciso agora traduzi-los dentro do meu formato. Em 2022, 23, 22, antes da gente lançar o nosso sistema interno, eu tinha 3 estagiários trabalhando exclusivamente com formatação de currículo. Então, a primeira coisa que a gente fez, cara, 15... Olha que loucura, eu tô falando um negócio assim... Parece coisa de maluco, mas é como meus concorrentes trabalham, tá? Nossa. Só que eles não têm o estagiário fazendo a formatação de currículo. Geralmente é o próprio consultor que ganha salários altos, bônus altíssimos fazendo isso. Loucura, cara. Então a gente fez uma análise lá, falou, cara, se é 15% do salário do tempo, quanto que é 15% do salário dessa turminha? Éramos 5 recrutadores. Pô, se são 5 recrutadores, 15%, se eu contrato o estagiário, eu estou economizando. Porque eu deixo mais tempo para eles trabalharem, fazendo entrevista. E o estagiário faz um trabalho repetitivo, essencial, mas repetitivo. E aí contratamos segundo, contratamos terceiro, passamos ali de 20 e poucos recrutadores, tinha 3 estagiários fazendo exclusivamente isso. E aí quando a gente foi desenvolver o nosso sistema, que a gente lançou em 2024, o IAP, a primeira premissa do sistema era, cara, esse sistema tem que automatizar a formatação de currículo. Olha, cara, uma tarefa que estava consumindo 15% da minha eficiência operacional. Então, só de largada, a gente ganhou 15% de eficiência operacional por uma análise de processo. Por que eu estou contando essa historinha para falar de cultura? Porque a gente tem uma cultura de inovação. Então, como que eu utilizo inovação como que eu faço inovação e mantenho a minha cultura? Coloque inovação dentro da sua cultura. Não são coisas separadas. O que é uma cultura de inovação? É uma cultura de teste, de experimentação. É uma cultura de errar ok. Eu não vou crucificar a pessoa que errou. Eu não vou demitir a pessoa que fez uma bobagem, que errou, né? Acontece. Mas eu vou aprender com esse erro. Eu não vou pegar um processo e dizer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não. Eu vou sempre avaliar a melhoria contínua. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte da nossa cultura. E eu vejo isso em grandes empresas. Às vezes, empresas que a gente julga serem ultra, mega engessadas, têm essa cultura de inovação. Eu não gosto muito de em podcast trazer exemplo de palestras. Eu acho muito clichê trazer exemplo da Netflix, do Google, da Amazon. É muito fácil, né? Você vai ler o livro, tá lá e parece até que você ouviu do Jeff Bezos, o exemplo da Amazon, né? Claro que não. Mas tem um exemplo muito legal do Google, cara, que é sobre como que o Google construiu a cultura de inovação. E eu já vi esse exemplo acontecendo em várias startups, em várias fábricas de software, empresas de tecnologia. Que é o seguinte, os funcionários de nível pleno, sênior, qualquer pessoa da empresa, da Google, lá no início, da turminha estava saindo da faculdade, da garagem, né, essas histórias, eles tinham uma liberdade de gastar 20% do tempo deles com projetos que eles quisessem. Qualquer projeto. Mas ele precisava dizer qual era o projeto, precisava reportar o que estava sendo feito e precisava alcançar algum resultado esperado ou chegar ao final do projeto e entender que aquilo ali não valia de nada. Foi daí que nasceu, por exemplo, o Orkut, foi daí que nasceu o Gmail, foi daí que nasceu vários outros funcionalidades que a gente tem hoje naquela cesta de serviço do Google, porque um funcionário interno falou assim, cara, e se a gente fizer aqui um e-mail nosso? Na época era praticamente só Yahoo, né, que tinha e-mail. Aí os caras criaram o Gmail, é o que é hoje, por conta de um funcionário júnior, pleno, sei lá, que pegou 20% do tempo dele e fez esse projeto. Então, inovação, ela precisa ser cultura, ainda mais nesses tempos atuais. Boa. E os caras têm que ter uma mente muito aberta, né, Dani? Muito aberta, cara, porque eu vejo, assim, falta liderança ensinar para a turma mais nova, né, mais inexperiente, porque tipo, os caras não vão aprender do nada, né? Tem gente que tem essa... Não é nem questão de dificuldade, tem gente que não aprendeu, né, a fazer pergunta.
a você ser uma pessoa curiosa, a você ir um pouco além, né, do que você faz. Não é a questão de ir além de, eu preciso fazer hora extra todo dia, nada disso, né? Mas esse lance de você foi contratado para bater esse carimbo e você vai bater esse carimbo, isso não existe, né, cara? Assim, você precisa pensar dentro da organização o que você pode fazer, o que você pode contribuir em termos de resultado e de melhoria, né? Então, e a liderança precisa trazer isso, né? Todos os dias, como você está dizendo. Muito bom. Sabe o que... Essa frase é muito boa, cara. O maior inimigo da inovação é o lucro. Porque o lucro, né? Tem até algumas frases que a gente vê que o lucro ele é a esmola do sócio, né? O lucro, ele é aquele medida de vaidade, o faturamento, o lucro, isso tudo. Porque enquanto você está lucrativo numa certa atividade, você acha que aquela atividade vai ser lucrativa sempre. E eu já vi muita empresa quebrar tendo atividades lucrativas que eles não evoluíram. Então, às vezes eu tenho uma margem de lucro, números fictícios, 10% no ano, e eu faturei 1 milhão. No segundo ano, 9% eu faturei 2 milhões. Está vendo que a margem diminuiu, mas o montante de lucro cresceu? Quando eu vou chegar lá no faturamento de 10 milhões, minha margem de lucro desse produto está 2%. Tive uma inadimplência, quebrei. Mas eu estou fazendo o mesmo serviço, a mesma entrega, o mesmo produto há 10 anos. Hoje, quem está nesse caminho vai quebrar. Não é um quando, não é um se, é quando. Vai demorar 1 ano ou 10, mas vai quebrar. Se não inovar, vai quebrar. Certo. E como que a liderança, como que se treina a liderança, cara, para que eles consigam trazer a diversidade de pensamento para o time? Cara, é muito difícil você ter a liderança desalinhada com a cultura da empresa. Se tiver, tá errado. Você escolheu o líder errado ou contratou a pessoa errada. Troca. Rápido. Porque você não vai treinar essa pessoa dentro de cultura e valores da empresa. A partir do momento que você tem um líder alinhado e ele replica a cultura, você precisa agora incentivá-lo a ser o incentivador da inovação. Como que isso acontece na prática? Eu acho que tem 2 momentos onde é importante o líder atuar. Primeiro, eu não acredito em liderança sem ter um acompanhamento individual, one-on-one, feedbacks. A função do líder é essa. Existe um número ótimo, né? Que cada líder tem que ter ali entre 4 a 8 pessoas na equipe. É um número legal. Menos que 3, talvez não é uma equipe grande assim. Ele pode até não ser um líder inspirador. Mais de 8 ele perde o controle, porque você vai ter ali 7 dias na semana. Tira um one-on-one com cada um ali, 2 one-on-ones por dia dá para fazer. Mais do que isso é difícil. Então, eu acho que liderança, sem ter essa proximidade individual, ela não é muito válida. E é um grande desafio, tá? Ainda mais com a agenda bagunçada que a gente tem, é muito difícil. Eu vejo ótimos gestores sendo péssimos líderes porque falham nisso. Então, quando você tem essa agenda individual, ela não é um espaço de simplesmente você passar recado ou passar um feedback. Ela também é um espaço de escuta. Então, se a tua equipe não tem liberdade de trazer ideias, de falar, de fazer reclamações com os liderados, provavelmente ela não vai ter liberdade para inovar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A inovação ela acontece no A1. E a inovação ela também acontece no público. Então, se algo legal foi feito na empresa e deu certo, fala com todo mundo. O nosso cérebro, ele entende muito mais as coisas negativas. Ele não entende o negativo, né? Nosso cérebro, você fala assim, não pensa no elefante branco, né? Pensei no elefante branco. É bobagem, mas é verdade. Mas o nosso cérebro entende também os reforços positivos. Então tá lá eu e você, trabalhando e tal, tá a nossa equipe aqui, a turma. Aí alguém teve uma ideia. E se a gente rodasse o NPS dos nossos fornecedores? Que ideia legal, cara. Vamos fazer? Vamos, beleza. Rodou, deu certo. Gente, olha, esse aqui é um processo novo. Esse aqui é um negócio que a gente está implementando para melhorar nosso relacionamento com os fornecedores, melhorar as nossas negociações. A ideia foi do Rafael. Rafael, obrigado, cara. A sua ideia foi muito boa.
A gente trabalhou um pouquinho nesse projeto aqui, mas você está dando crédito para a pessoa. Parece bobagem, mas acontece muito, principalmente em empresas grandes, de você ter uma ideia na equipe, o líder pega essa ideia, joga para cima e aí ele que vai lá receber o prêmio. Ele que vai receber o tapinha nas costas. Isso mata a inovação da equipe. Excelente resposta, meu caro. Qual que é a hora certa para demitir alguém que não tem fit cultural com a empresa? Tem uma frase que diz o seguinte: se há dúvidas, não há dúvidas. Começou a dar chilique, começou a dar desconforto, começou a dar reclamação, passa um feedback. Acho que todo mundo tem uma segunda chance. Às vezes a pessoa está num dia ruim. Deu um feedback, não deu certo. Usa a regrinha do beisebol. Sabe qual é a regrinha do beisebol? Primeiro, segundo, terceiro strike, tá fora. Primeiro é um feedback tranquilo, construtivo. Depois é um feedback, né, mais duro um pouquinho. Vai, olha, se repetir, você tá fora. Não tem jeito. Terceiro, repetiu, meu amigo, muito obrigado. Então eu gosto dessa ideia de 3 strikes. E intensificando. Primeiro é, olha, o Rafael, não pisa na linha. Pisou? Ih, cara. Rafael, eu te falei pra não pisar na linha, cara. Se você pisar na linha vai dar ruim, bicho. Pisou a segunda? Rafael, se você pisar na linha de novo, você sabe que você tá fora, né? Não sabia disso. Às vezes a pessoa para no segundo. Uhum. Porque o primeiro é construtivo. O segundo, você precisa gerar medo. Precisa gerar medo. Se a pessoa tá com desvio de cultura, e a gente tá falando que cultura são valores de conduta da empresa, tá fora. Não tem como negociar. Dani, e se a liderança contrata, vamos dizer, errado, do ponto de vista de cultura, ela não tem que ter a influência de outras lideranças para definir se ela vai contratar uma pessoa ou não? O quanto que é bom uma liderança ter 100% de autonomia para decidir na hora de contratar? Cara, é uma coisa um pouco difícil, né? Porque quando a gente fala de cultura, você tem a cultura da empresa, que é aquela linha de limite onde todo mundo deve respeitar, onde é um código de conduta, vamos chamar assim, um comportamento replicável. Mas você também tem as microculturas das áreas, que aí também é o DNA do líder na equipe. Então, eu acho que isso talvez seja mais evidente em times comerciais, né? Às vezes você tem um time com uma dispersão geográfica e regionalmente você tem gerentes. Isso acontece muito em mercado de varejo, em mercado de produto. Você tem os líderes, né? Eu tenho o líder Nordeste, eu tenho o líder Sul, Sudoeste, eu tô lá, beleza? E aí você percebe que tem uma equipe que quando você abre os números dela, a taxa de conversão é melhor, número de ligações é maior, a satisfação dos clientes é maior. Pô, mas por quê? Liderança, microcultura. Porque aquele líder conseguiu estabelecer uma cultura, um jeitinho, uma microcultura deles trabalharem. Então, essa microcultura, eu entendo que ela tem que ser respeitada. Até porque eu preciso dar autonomia para o meu líder. Liderança sem autonomia é só gestão, não é liderança. Diferente, são coisas bem diferentes. Mas essa autonomia, toda a autonomia, ela vem com um alinhamento muito grande. Eu estou te dando autonomia nesse assunto. Aqui você pode ultrapassar, aqui você não pode ultrapassar. Então, autonomia sem orientação, sem alinhamento, não é delegar, é delargar. Delegar e delargar são coisas bem diferentes. Então, quando a gente fala de interação entre lideranças, entre gerentes, entre diretores para as contratações, eu entendo que essa interlocução entre eles precisa ser processo. Eu preciso ter uma linha mínima do que eu espero de um profissional da minha empresa. Boa. E aí a gente vai falar o quê? É essa linha mínima do que eu espero de um profissional de uma empresa que é justamente o fit cultural. Gente, fit cultural não é para eu entender se eu gostei ou não gostei da cara da pessoa. Ah, o jeitinho dela me agradou. Não. Fit cultural é dentro do que eu entendo que é o mínimo aceitável para trabalhar conosco e ter sucesso, essa pessoa se encaixa?
E aí, olha que interessante, esse mínimo aceitável, eu não consigo fazer o mínimo aceitável tecnicamente ser igual da área financeira e da área de tecnologia. São áreas completamente diferentes, mas quando eu falo de cultura, eu tiro completamente o currículo técnico da mesa e estou falando do currículo pessoal, estou falando do comportamento das pessoas. Então, a análise de fit cultural nada mais é do que esse mínimo aceitável para trabalhar com a gente. Para as pessoas que estão numa cultura tóxica em uma empresa, qual que é a hora certa de sair? O que elas têm que fazer para poder conseguir se movimentar? Cara, esse talvez seja o conselho mais difícil e está dentro das maiores irresponsabilidades que eu vejo na internet. Porque eu acho que é muita irresponsabilidade você falar para uma pessoa: ah, se você está dentro de uma cultura tóxica, saia dessa empresa. Cara, pera lá. A gente entende que trabalho tem muito a ver com sustento, tem muito a ver com o bem-estar da família, com o bem-estar da saúde emocional, saúde social. Mas, meu amigo, deixa eu te falar, tira desse tripé o dinheiro, a casa toda cai, velho. Então, como que eu falo de forma irresponsável para uma pessoa: ah, a cultura é tóxica, então saia? Eu posso falar: a cultura é tóxica, caça outro lugar. Mas não saia enquanto você não tiver outro lugar. Ou então, enquanto você não tiver um planejamento financeiro para que essa transição fique suave. Porque, assim, eu entendo que o maior fator de sucesso profissional é uma boa gestão financeira familiar. É muito difícil você crescer profissionalmente, você ter saúde para trabalhar, saúde para poder fazer sua academia, suas coisas, se você tem dívida. E a gente, nós brasileiros, somos muito rebeldes quando o assunto é poupar dinheiro, investir dinheiro, viver abaixo do nosso padrão. Então, se você está numa situação de cultura tóxica, primeira coisa, ajusta o seu bolso, corta custo, diminui ali na tua casa uma conta ou outra para você poder ter ali pelo menos uns 2, 3 meses que você pode correr o risco de ser demitido buscando emprego. Mas tente sair com uma opção antes de uma demissão. E qual que é a hora certa de fazer isso? É a hora que você já tentou e já percebeu que essa cultura não vai mudar. Porque cultura tóxica é um negócio muito relativo também. Né? Eu tenho um cliente nosso que eu já conversei com várias pessoas que trabalharam lá e eu já ouvi de pessoas diferentes os dois extremos. É a melhor cultura que eu já vi na vida. E eu já vi, nossa, eu nunca vi uma cultura tão tóxica assim. E às vezes dentro da mesma liderança. Então, como que pode isso? É porque esse negócio de cultura tóxica, a gente acabou usando esse termo de uma forma um pouco errada. A gente colocou tudo aquilo que nos desagrada como cultura tóxica. Não gostei do jeito que você falou comigo, então você é um cara tóxico. Sabe, eu acho que a gente ficou meio adolescente na fala, sabe? Assim, tudo é eu amo, eu odeio, né? Acho que a gente precisa ser um pouco mais maduro e entender. Falar assim, cara, essa não é uma cultura tóxica, é apenas uma cultura que não é pra mim. E não quer dizer que isso é tóxico. Quer dizer que eu não gosto. Né? Eu, por exemplo, não gosto de coentro. E se alguém estiver me vendo aí do Nordeste, vocês me perdoem, eu amo o Nordeste. A gente tem empresa em Recife. Minha maior dificuldade é eu não gosto de coentro. Tudo bem. Coentro é tóxico? De jeito nenhum. Tem gente que ama, é uma delícia o coentro pra ele, mas eu não gosto, cara. Eu vou todos os anos, umas 2 vezes ao Piauí e sofro com o tal do coentro. Tudo bem. Cara, eles amam. É uma cultura tóxica? De jeito nenhum, cara. Então a gente tem que a gente tem que mudar essa percepção nossa. Cultura tóxica. O que é cultura tóxica? Cultura tóxica para mim é assédio moral, assédios em geral. Cultura tóxica para mim é desonestidade, é incentivar a passada de perna, é pisar um na cabeça do outro, é gerar conflitos internos desnecessários. São coisas que, se você contar na mesa do bar que acontece na tua empresa, teus amigos vão falar assim, cara, você tá maluco de trabalhar lá. É isso aí. E isso é cultura tóxica. Não é assim, meu chefe me cobra fazer 12 ligações por dia, antes eu fazia só 10. Nossa, como ele é tóxico. Não. Aí, pelo amor de Deus, né? E eu vejo, assim, isso pode estar muito ligado a um erro de contratação às vezes, né, Dani? Porque, vamos pegar o exemplo de vendas, vai. Eu enxergo 2 extremos aí que você está dizendo.
aquele tipo de vendedor ou vendedora que não tá nem aí, que vai trabalhar até tarde para bater a meta, porque ele tá olhando a comissão, ele quer ganhar grana e ele é mais agressivo mesmo na venda. É uma empresa, às vezes, com característica forte de vendas para ter essa receita recorrente, depende de novas receitas. Ou seja, se você não é um vendedor que se enquadra nessas características, né? Tipo, você quer sempre trabalhar ali de 8 às 18, não quer trabalhar fim de semana, e etc e tal. Cara, a empresa, ela precisa deixar muito claro como as coisas funcionam lá, né? E eu não estou dizendo que, você tem que incentivar a hora extra, você tem que fazer isso, tem que colocar a galera para se matar de trabalhar. Não é isso. Mas às vezes, cara, a galera gosta e ponto final. Você vai perguntar, né? Não, mas isso é um absurdo. Cara, a pessoa gosta, mano. Tipo, e aquela empresa, ela tem essa característica, então não trabalhe lá. Você não quer, não trabalha lá. Mas a empresa precisa deixar isso claro pro candidato, né, cara? Não, precisa, total, cara. Assim, eu tive uma oportunidade na vida de ter visitado várias empresas, cara. Várias empresas. Assim, acho que eu perdi a conta de quantos escritórios de empresas eu conheço. Clientes, não clientes, tudo. Teve uma coisa que me marcou muito numa visita que eu fiz em duas empresas, que a área comercial era dessa agitação toda, a turma ligando, a turma batendo sino, que foi na Emiv, aqui em Belo Horizonte. Altíssima energia, muito legal o jeito que os caras trabalham, o crescimento deles explosivo. E a outra no G4. Eu tive a oportunidade de passar uma tarde, eu tinha alguns amigos trabalhando no G4, conheci um pouco a turma lá também. E falei assim, cara, tô em São Paulo, tô à toa, deixa eu te visitar aí. Vem cá, Dani, passa um dia aqui com a gente. Fui lá, passei um dia com eles. Cara, aquilo que os caras, eles são hiper coerentes. Eu sei que tem gente que ama e gente que odeia, mas eles são hiper coerentes. Aquilo que eles falam é aquilo mesmo. Igual na Emiv, eles são hiper coerentes. O que os caras falam, que dão entrevista, que tem a franquia e tal. Cara, você vê isso lá dentro, muito legal. E o que mais me surpreendeu? Quando você conversa com as pessoas, todas estão com um sorriso no rosto e felizonas de trabalhar lá. Eu estou falando das duas áreas comerciais, né? O cara do comercial, eu falo que ele tem uma tendência a sorrir durante o trabalho, vai pro cafezinho, o cara murcha, né? Assim, derrete. Esses caras não, eu fiz questão, eu sou muito intencional numa visita à empresa, sabe, cara? Eu sou muito, eu observo os detalhes. Eu fui no café, não, eu vou lá, não. Você pega um cafezinho para mim? Não, deixa que eu vou lá na cozinha. Eu gostei do clima. Eu falei, deixa eu ir lá. Aí eu fui na cozinha. Eu falei, e aí, gente, tudo bem? Tudo bem? E os caras sorrindo, feliz, animado, contando do cliente, contando da venda. Então, assim, essa característica que às vezes repele, que a gente chama de cultura, repele mesmo. Mas quando você acha uma pessoa que casa com a tua cultura, cara, é muito mais gostoso de trabalhar junto, velho. Uhum. É como se você estivesse fazendo um novo amigo. E a gente faz novos amigos no trabalho, cara. Pô, quantos casamentos não saem do trabalho, né? Exatamente. Faz até mais do que amizade no trabalho. Mas, cara, é muito gostoso você trabalhar com gente que você fala assim, pô, eu gosto de conversar com ela. Então, um critério... cara, não sei nem se eu devia falar isso, mas eu vou falar. Tem um critério que eu utilizo para contratar gente para minha equipe. Eu não consigo contratar uma pessoa se eu não me imagino almoçando com ela, trocando uma ideia com ela. Eu não consigo. Para mim, eu não trabalho com gente chata. Não gosto de gente chata. Não gosto mesmo, cara. Uhum. E eu não gosto de gente de cara feia. Não tô falando que é gente bonita, não. É gente que... Cara amarrada. Cara amarrada e tal. Eu gosto de gente sorrir. Gente que tem um olhar positivo da vida. Eu não gosto de bobo alegre, não. Mas assim, sabe aquela coisa... Cara, então se for pra mim, se eu não conseguir, não dá pra trabalhar com gente chata, velho. Não dá mesmo. Porque eu vou ter que trabalhar com essa pessoa todos os dias da semana, velho. Às vezes eu passo mais tempo no trabalho do que em casa. Cara, com certeza. Tem que ser no mínimo alguém que tenha ali um calorzinho, né? Essa é a vantagem de ter uma empresa, né, Dani, nessas horas, cara. Porque, cara, você conhece a minha história, né? Nunca quis empreender e já tô há 8 anos aí nessa toada. E trabalhando com publicidade numa época mais tradicionalzona da coisa, cara, você lida com escrotice o tempo todo, cara. Eu lembro que apresentei uma campanha uma vez
em uma grande empresa aí que eu atendia, e o CMO odiava a gente, ele queria trocar a agência de qualquer jeito, e começou a descer a lenha na campanha, cara, e o dono da agência virou pro lado, olhou para mim, falou, Rafael, pô, verdade, e começou a chancelar o que o cara tava me descascando, sendo que o cara nem tinha visto a campanha antes e tal. O cara me queimou, me jogou pras cobras ali, pra ele se safar da parada. E beleza, eu fui juntando algumas coisas. Uma outra vez, num outro lugar, eu fui apresentar uma campanha pra uma pessoa completamente maluca. Ela segurou minha mão, começou a balançar meu braço e bater na mesa. E eu, cara, mais novo e inexperiente, eu entrei em estado de choque, saca? Eu fiquei branco, assim, já sou branco, imagina, né? Aquela cara... Gasparzinho, aquela cara pálida. E eu fiquei, cara, para um lado, para o outro, coração acelerado e tal. Entrei no táxi, fui embora pra agência, cheguei lá, falei, cara, não vou contar isso pra ninguém. Né? E aí é que você começa a entender algumas coisas, né? Quando você passa por isso, você entende como é fácil para algumas pessoas falar assim, você deveria ter se posicionado, cara, eu tenho que pagar conta, mano, eu tenho que pagar conta. Tem uma série de fatores que passam, né? Uma série de coisas que passam na sua cabeça. E aí eu fiquei calado, mas a minha diretora lá, ela bateu o olho, cara, já viu, não, que cara é essa? Você tá completamente pálido. E eu lá com a boca toda branca. Eu, não, nada não. Foi nada. Não. Como que foi a reunião? Não, foi tal. Ela não gostou da campanha. Falei, aqui, ó, pode falar. E aí eu expliquei a situação, ela falou, nossa, vou lá, vou pegar o carro, não sei o que, não pode fazer. E eu ainda pedi para abafar. Não, vamos perder o cliente, não. Deixa que a gente esquerda, se eu voltar lá, ela pega a direita. Exatamente. Mas enfim, cara, atitude completamente errada. Eu consegui contornar a situação porque eu sou mais pacato, assim, nesse sentido, e depois, no final, continuei atendendo a pessoa e ela começou a me adorar e mudou o rolê. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer? Cara, a alegria de abrir uma empresa é você falar o que você quer e o que você não quer, né? Então, eu fiz exatamente a mesma coisa que você, cara. Eu falei, cara, a premissa da empresa é proibido gente escrota entrar nesse lugar aqui, cara. Então a gente vai ter que pegar tudo que for de técnica, experiência, de conversa, de perguntas abertas e fechadas e etc, para eu entender quem era essa pessoa, né? Porque não vai entrar, cara. E se a gente errar de alguma forma, descobrir no meio do caminho ali, que é bem difícil, a gente... Pelo menos, né, eu posso estar enganado, que hoje eu já não conheço todo mundo na empresa, não acompanho o dia a dia de todos, mas, cara, não tem uma pessoa escrota, tóxica, né, insuportável na empresa, saca? Não tem espaço, porque essa pessoa ela nem entrou. Né? Então, essa é a maravilha de você poder tocar um negócio. Né? Eu lá, para mim é muito claro, assim, eu não trabalho com gente chata. Cara, isso é cruel, mas é verdade. E quem tem que achar a pessoa chata ou não sou eu mesmo. Eu vou interagir com todo mundo da empresa, cara. E tem outra coisa que eu não tolero, Rafael, isso pra mim é muito importante dentro de uma equipe, cara. Eu não tolero mentira. Então, se eu pego num processo seletivo que a pessoa é chata, e eu até dou uma segunda chance, tá? Então, se alguém estiver fazendo entrevista comigo e eu pedir uma segunda, é porque eu te achei chata na primeira, mas gostei de você. E, mentira, teve um cara uma vez, ele deu muito azar. Ele trabalhou numa empresa de um amigo, mas amigo meu, não era um cara conhecido, não, era um amigo meu. E eu tinha gostado demais do menino. Aí eu liguei pro meu amigo e falei, e aí, como é que foi? Ele falou, cara, pô, menino ótimo, velho. Fez estágio aqui com a gente, formou, ficou mais uns 3 anos. Pô, maravilha. Mas assim, deixa eu só te contar um negócio, Dani, porque te conhecendo e seus valores, eu acho que você vai gostar disso. Ele trabalhava junto com um sócio meu aqui, que é um cara um pouco diferente dos nossos princípios. E ele ligou para ele há um tempo atrás, pedindo para colocar no currículo dele que ele tinha ficado aqui 4 anos ao invés de 3. Porque ele, na verdade, ficou 1 ano parado, que ele tentou fazer um negócio junto com a namorada ou com a mãe, sei lá, e não deu certo e ele não queria que ficasse um buraco no currículo dele. Mas assim, não tem nada a ver, né? Eu falei, não tem nada a ver não, beleza.
declinei o cara. Porque pra mim, se eu descobrir que o cara mentiu no currículo, cara, eu vou mandar 1.000 candidatos, eu vou entrevistar 1.000 candidatos por mês. Eu devo mandar, a gente tem lá em torno de 80, 100 vagas por mês. São 600 currículos que eu envio para os meus clientes. Se ele mentiu no dele, ele não vai mentir no material que está saindo aqui de dentro. Cara, inadmissível. Total. Entendeu? Total. Falou tudo. A gente tem umas regrinhas de ouro lá na empresa e uma delas é fale a verdade mesmo que doa, né? Então, isso também, cara, para mim é intolerável. Hoje, né, outra coisa que a gente decidiu quando abriu a empresa também é, obviamente, um nível extremo de responsabilidade, mas uma flexibilidade, né? Então, eu posso levar minha filha no médico, eu posso levar na escola, né? O cara ali acabou saindo com o cachorro 2 da tarde, não era ali o horário propício, mas, sei lá, o cachorro desesperou. Então, essas coisas, elas podem acontecer e tá tudo certo, né, cara? Mas, assim, isso eu já falo muito com as pessoas que eu entrevisto, cara, não mate sua avó 3 vezes, né? Tipo, esse rolê da minha avó morreu, na semana seguinte ela morreu de novo, depois morreu de novo, velho, pra mim é demissão quase que imediata, porque, bicho, você mente em poucas coisas ali, você vai mentir em grandes coisas e não faz sentido, cara. Você lidar com uma pessoa que fala a verdade é um nível de confiança bizarro, né? Às vezes você vai falar com alguém, a pessoa fala, cara, são 3 horas aqui, eu vou parar. Não dá. Cansei, hoje eu tô de saco cheio, não vou trabalhar. Mas o que era para eu fazer aqui eu fiz, isso aqui eu já deixei para amanhã e tal, essa reunião aqui é interna, eu remanejei, tá tudo resolvido aqui, não vou deixar ninguém na mão. E se chegar uma mensagem ou outra que seja urgente, meu celular tá aqui também, mas quero ver sessão da tarde. Cara, tá tudo certo, mano. Você não precisa falar que tem um médico, cara. Entendeu? Porque fica tão patético isso, né? E fica uma relação chata entre as empresas, entre a empresa e os colaboradores. E aí a empresa vai, tá, então me manda o atestado. Manda o atestado, cara. Eu acho isso tão pré-histórico, né? Cara. Aí você arruma o seu amigo médico, que todo mundo tem, pede um atestado pra ele, manda. Bicho, muito ruim trabalhar desse jeito, cara. Eu não gosto muito disso. Cara, eu vou falar um negócio aqui, depois, se você quiser, você corta, faz o que você achar melhor, tá? Eu vou, talvez, me arriscar demais. Mas, para mim, a maior dificuldade que a gente tem em culturas empresariais no Brasil é a cultura do brasileiro. Tem algumas coisas que a gente não admite na nossa empresa ou não gostaria que acontecesse nos nossos clientes e fornecedores, e a gente vê acontecendo publicamente no Brasil. O cara rouba milhões, bilhões, está solto, porque ele tem um amigo que é o juiz. O jogador de futebol acha vantagem simular uma falta para o adversário tomar um cartão vermelho, você bate palma para isso. Mentira. Você vai para o carnaval, as músicas falam de traição, falam de fazer escondido, e você canta, bate palma e samba. Cara, a gente no Brasil, a maior dificuldade de construir uma cultura sólida na empresa é a cultura do Brasil, cara. Então, se a gente não começar a construir uma cultura sólida na nossa família, na nossa casa, com bons valores e bons princípios, e aqui eu estou falando de traição, mentira e roubo, que eu acredito que todo mundo que está me ouvindo aqui não quer ouvir uma mentira, não quer ser traído e não quer ser roubado, a gente tolera. E dentro da empresa, não. Então, para mim, cara, e aí você faz o que você quiser com isso aqui, tá? Mas se quiser cortar, depois você me manda, que eu vou enviar esse vídeo aqui para minha mãe. Porque ela vai ficar orgulhosa. Só não vou cortar. Isso eu aprendi em casa, cara. É isso aí. Assim, é o maior desafio. Assim, a gente hoje tem famílias muito fracas, velho. Uhum. A gente tem as coisas muito permissivas, a gente acha bonito o craque do meu time simular uma falta e o adversário tomar um cartão vermelho. Uhum. Cara, não é legal isso. Uhum. Não é legal. Isso não é legal, isso é mentira. Eu tô ganhando a base de uma mentira, aí eu vejo isso no domingo, vou trabalhar na segunda-feira, o que eu faço? Fecho um contrato à base da mentira. Não funciona. Falou tudo.
Vou até fazer um shorts desse negócio aí, cara. Mas me manda. E impulsionar, vou fazer um anúncio desse negócio. Eu vou te mandar. Cara, muito bom o nosso papo de cultura. Sempre bom ouvir de um especialista, um cara que já está há muitos anos nesse mercado, entrevistando milhares de pessoas, executivos de todas as indústrias mais diferentes e possíveis aí. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço. E se me permite uma dica final... Eu gosto muito de traduzir cultura com números. Cara, eu sou engenheiro de formação, acho que eu nunca trabalhei como RH. Né? Eu sou empreendedor, tenho... E o último curso que eu fiz um curso de People Analytics, estatística, tradução de estatística em transformação cultural. Eu fiz uma pós-graduação disso na Universidade de Cambridge, cara, muito legal. E esse curso me trouxe uma visão de que cultura é dado. Cultura precisa ser metrificado. Então, sempre que tiver algum aspecto de cultura na tua empresa que você quer acompanhar, faça uma pergunta. Eu consigo botar um indicador para isso, mesmo que seja um indicador qualitativo? Eu preciso mensurar. Cultura, eu preciso dar nota, eu preciso acompanhar, eu preciso avaliar. Isso me ajuda na contratação, isso me ajuda na promoção das pessoas, isso também me ajuda na definição dos limites. Então, assim, se cabe uma dica final cultura, tenta traduzir isso em dados. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí, porque a gente precisa que o algoritmo nos ajude para alcançar outras pessoas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Trazemos aqui só convidados de alto nível, pessoas super especialistas naquilo que elas fazem. Então, a gente conta com a ajuda de vocês aí também. E até o próximo episódio. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.